Se você já sabe o que precisa ser feito, por que não foi feito até agora? No último vídeo a gente falou um pouquinho sobre o trabalho. A gente passa praticamente algo em torno de 70% das nossas horas úteis trabalhando. E quando não é legal, né, quando é um trabalho que já não brilha mais nossos olhos, que só muitas vezes nos estressa, nos cansa, nos deixa fadigado, faz com que a gente chegue em casa e, sem querer, a gente já se percebe falando do trabalho, ou seja, os 30% que a gente poderia passar relaxando, cuidando da família, cuidando do corpo, da saúde, enfim. A gente acaba que a gente passa falando de algo que não estava bom, que era o nosso trabalho. Isso, em algum momento, tende a nos adoecer. Eu acho que não é só uma alimentação ruim, não é só a falta de exercício, não é só um sono ruim que pode nos adoecer, mas também as emoções que a gente carrega. Quantas vezes durante o dia, dentro do trabalho, a gente passa algum tipo de situação que deixa a gente com uma raiva, ou com culpa, ou com alguma mágoa com o que aconteceu. Então são todos sentimentos que às vezes a gente vai colocando para dentro, vai jogando aqui para dentro e a gente não coloca para fora. Em algum momento esses sentimentos que vão ficando represados, eles aparecem, com algum tipo de doença, algum tipo de limitação, algum tipo de dor que a gente não sabe explicar. Quem aí nunca foi, por exemplo, numa consulta, fez todos os exames, passou por todos os procedimentos e nada físico foi descoberto? É bem provável que possa ser algo também aqui, da nossa cabeça. E aí, quando a gente consegue identificar esse tipo de situação e a gente sabe que isso pode nos adoecer, lá na frente, bom, por que não tomar uma decisão agora? Não uma decisão que a gente tem que tomar de um dia para a noite, mas algo que possa ser pensado. Poxa, eu já construí, por exemplo, uma bela reserva financeira, tá? Um exemplo, e de repente não gosto mais do que eu faço, não me sinto bem, o ambiente já não está tão legal onde eu trabalho, eu estou deixando de lado um tempo que eu poderia estar com a minha família, cuidando da minha saúde, cuidando, enfim, de outras áreas da minha vida, tendo um pouquinho mais de lazer, mas eu ainda sinto aquele receio. Poxa, e se eu mudar, o que vai acontecer? Às vezes eu tenho um sonho, de ter um negócio próprio, ou enfim, simplesmente de montar um negócio que seja meu hobby, aquele hobby que normalmente a gente faz com tanto prazer e a gente faria às vezes para o resto da vida de graça, a gente tem prazer e de repente esse hobby pode se tornar a nossa atividade principal, o que a gente chama de um hobby remunerado. Então, o que impede? É algum medo? É algum receio? É algo que talvez a gente pense, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Às vezes é um passinho atrás que eu vou dar para crescer muito mais lá na frente. E normalmente quando a gente faz algumas escolhas, a gente dá um passo atrás no que a gente está vivendo e problema algum nisso. Mas de fato a pergunta que fica é, se a gente sabe que aquilo está fazendo mal, se a gente já sabe o que tem que ser feito, por que até agora não foi feito? Talvez é uma falta de coragem, de fato é um medo mesmo, de fato são pessoas que estão colocando algumas verdades, vamos chamar, que a gente acredita, que sejam verdades absolutas, talvez pela experiência que essas pessoas viveram. Quem nunca falou com um amigo, um colega que gostaria de abrir um negócio e sem querer, pelo fato desse colega talvez já ter passado por uma experiência ruim, ou talvez conhecer pessoas também, que já passaram por experiências ruins abrindo um negócio, acaba contaminando a gente, Poxa, abrir um negócio no Brasil é difícil, ter seu negócio próprio, você está num emprego estável, você já tem uma renda estável, as pessoas gostam tanto de você, está tudo bem, mas talvez a experiência, através da experiência dele, ele está transportando isso para a sua vida, tá? E te travando, de certa forma, de viver algo extraordinário que você poderia viver. Vejam bem, não é ser contra o trabalho, mas é ser contra um trabalho, levando em consideração que a gente fica quase 70% da nossa vida, a gente passa quase 70% da nossa vida, dos nossos dias úteis trabalhando em algo que a gente não gosta.
talvez apenas pela comodidade, né, de já conhecer as pessoas, de ter um salário certo no final do mês, né, de poder ter um padrão de vida, né, consideravelmente bom. Mas se você já sabe que lá na frente isso pode te adoecer, é mais ou menos como a gente pensar lá na frente, quando a gente vai envelhecer, é bem provável que o nosso corpo fique um pouco mais fraco, que a gente fique um pouco mais debilitado. E se a gente não cuidar ao longo do tempo, né, da nossa saúde física, né, movimentar o corpo de alguma forma, praticar alguma atividade, comer alimentos saudáveis, ter uma boa noite de sono, enfim, a gente sabe que lá na frente a gente vai ter limitações. Então, se eu já sei que isso vai acontecer, a pergunta que fica é: por que eu não estou fazendo hoje? Será que eu tenho que esperar acontecer para tentar cuidar? O que é muito mais difícil, né? Depois que acontece, é muito mais difícil. Assim como também um trabalho que só te estressa. As emoções também são uma fonte, né, de doenças. Né? Quem nunca foi, por exemplo, numa consulta, estava sentindo determinadas dores e de repente fez todos os exames, procedimentos, enfim, não consegue detectar, aquela dor não passa, aquele sentimento não passa, aquela enxaqueca não passa, enfim, pode ser algo também das nossas emoções, né? Já foram feitos todos os exames físicos, mas nada foi detectado. Então, será que não é uma emoção? Porque o tanto de coisa que a gente vai jogando para dentro também, de alguma forma, se ficar represado, né? Se a gente não colocar isso para fora, o que a gente sente, esses sentimentos, é bem provável que em algum momento isso saia de outra forma, como uma doença, uma dor, né? Algo que a gente não consegue identificar. Se eu levantar aqui agora e bater o joelho aqui na ponta da mesa, eu consigo identificar essa dor imediatamente, porque eu bati o joelho aqui, né? Mas se o meu joelho, vamos chamar assim, do nada começa a doer e não para de doer, a primeira coisa que eu faço é tentar investigar, né? Eu não bati em nada, não mexi em nada, não machuquei fazendo uma atividade física, e aí eu faço todos os exames possíveis e nada é detectado. Mas será que de repente essa dor não começou por algo que eu fui represando aqui dentro? Algum sentimento, alguma emoção, né, que mexeu com tudo aqui dentro? Enfim, então a pergunta que fica é exatamente essa: por que não fazer? Né? É algum medo? É algum receio? É alguma sensação, né, de desconforto? Realmente, né, são pessoas que estão me desanimando, que não estão me colocando para cima, eu não tenho um apoio, o que vão pensar de mim, né? É aquela sensação, né, do que os outros estão falando da gente, o que eles estão pensando, né, a nosso respeito. Então, compartilhando algo, né, que eu gosto muito de fazer para mim, né? Eu sempre me comunico muito, né, com Jesus, com Deus, a respeito disso. É a única pessoa que, de fato, eu presto contas de tudo que eu faço. Então, se ele tem algo muito melhor preparado para mim, eu sempre acredito nisso, é com ele que eu vou me consultar. Mas aí fica aquela pergunta: poxa, Henrique, mas como que eu vou escutar a voz dele? Como que eu vou saber a respeito? Como que eu vou saber se isso é para mim ou não vou? Penso eu que através do relacionamento. Acho que quanto mais a gente se relaciona com ele, né, através daqueles momentos, né, que a gente tem de meditação, momentos de silêncio, orações, né, acho que quanto mais a gente se relaciona, não só com ele, né, mas se a gente pegar um exemplo aqui, né, para quem é casado talvez entenda, né, um homem e uma mulher, né, eu acho que se eu sentar numa mesa, né, com vários amigos, o fato de eu ter um relacionamento tão profundo e conhecer tão profundamente a minha esposa, só a forma como ela me olha, eu já sei o que ela está pensando, eu já sei se ela quer ir embora, eu sei se ela está gostando da conversa, eu sei se, enfim, né, talvez alguma coisa que eu falei não caiu muito bem, mas isso é tempo de relacionamento, né? Quando a gente estava no início, dificilmente eu conseguia ter essa percepção assim, né, tão profunda, digamos assim. Então, por que eu estou falando isso? Porque com Deus é a mesma coisa. Se a gente tem um relacionamento profundo com Ele, a gente consegue sentir. Ele não fala diretamente aqui nos nossos ouvidos, mas Ele fala conosco através de sonhos, através de pessoas, através de um livro, através de situações, através de acontecimentos e por aí vai.
Então, se você tem alguma dúvida, você já sabe que vai acontecer algo de pior, você já sabe o que tem que ter feito, mas ainda não fez por algum receio, uma sugestão, consulte Jesus, você nunca vai errar, né? Peça orientação, peça para que Ele coloque os sonhos que Ele tem para você lá no fundinho do seu coração, para que os sonhos que Ele tem, que são muito maiores que o sonho que você sonha sozinho, né, que entrem no seu coração, que Ele te mostre o caminho, que Ele te guie, que Ele te direcione, que Ele te dê um sinal, né? Não faça nada, né, sem que um sinal divino seja dado a você, e siga em frente, porque eu posso te dizer com toda certeza, em qualquer lugar que você entre com Ele, em qualquer lugar que você entre com Jesus, pode ter certeza que a batalha está ganha e que tudo vai dar certo. Então, enfim, espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil, tá? Fiquem com Deus, rumo ao 100 e até a próxima.